Salve amigos, seguidores do F1 em Foco, como vocês estão? Bom, hoje nesse vídeo eu venho tratar um assunto muito triste para nós brasileiros e também para todos os fãs de Fórmula 1, que é o terrível fim de semana de 94, o GP de San Marino. Bem, naquele fim de semana, 3 pilotos foram afetados. Dois pagaram com a vida, infelizmente, um quase pagou com sua vida. O Rubens Barrichello, que era um muito jovem piloto da Jordan. O Roland Ratzenberger, piloto austríaco, que era piloto da Syntec. E o Ayrton Senna, que era piloto da Williams. Na sexta-feira, o Rubinho, nos treinos livres com a sua Jordan, tenta melhorar seu tempo com uma marcha mais rápida, uma marcha mais pesada, se perde na curva e vai direto no muro de pneus. Um acidente gravíssimo, o carro voa. Ele já está no carro inconsciente. Quando viram o carro, sem nenhum cuidado, ele está inconsciente. O Ayrton ficou muito preocupado lá dos boxes, vendo, né, o acidente, ficou sabendo e foi até lá. O Rubinho foi levado ao hospital, ficou morto por 6 minutos, segundo o relato dele mesmo, e ele engoliu sua própria língua, para vocês verem a gravidade do acidente. O Ayrton e outros pilotos ficaram muito abalados com esse acontecimento. O Rubinho estava fora da corrida do domingo. No sábado, dia 30 de abril, o Ratzenberger está fazendo sua volta de classificação com seu carro, a Syntec, quando perde a asa dianteira. Ele perdeu a asa dianteira. É como uma frase de Rubens Barrichello que ele disse uma vez no programa do Danilo Gentili. Um carro de Fórmula 1, quando perde a asa dianteira, é a mesma coisa que pular de paraquedas sem o paraquedas. Você não tem controle nenhum do que vai acontecer. Você só, se você for cristão ou de outra religião, você reza e ora, porque não tem o que fazer. O Ratzenberger ainda tentou frear, mudar, mas não tinha o que fazer. O carro foi em direção ao muro, se eu não me engano, na variante Villeneuve. E ele teve fraturas múltiplas no pescoço, na cabeça e faleceu na hora. Foi levado para o hospital, como praxe, mas ele faleceu na hora, foi afirmado depois. E quando você vê as imagens desse acidente, se vocês quiserem procurar, eu não vou colocar no vídeo porque é muito pesado os acidentes, ele já cai com a cabeça por cima do volante, o corpo mole, dando indício que a morte foi instantânea. O Ayrton novamente, ele estava vendo pela TV dos boxes da Williams. Foi muito feio, ele ficou assustado, foi com o safety car até o lugar, né, para saber o que tinha acontecido. Mas infelizmente o Ratzenberger já havia falecido. Passamos o dia 1º de maio de 1994. O Ayrton, como maneira de uma homenagem ao Ratzenberger, se vencesse a corrida, já estava levando uma bandeira da Áustria para levantar junto com a do Brasil em homenagem ao piloto falecido. Ele conseguiu a pole position. Aliás, nas 3 corridas que ele fez com a Williams, ele conseguiu a pole position, mesmo que o carro fosse muito estável, que segundo ele mesmo disse, para o Piquet o carro ficou bom, para o Mansell e para o Prost, e quando chegou nele cagaram no carro, porque no ano de 94 o regulamento foi mudado e todos os aparatos tecnológicos que a Williams tinha foram retirados. Então o carro ficou muito estável, mas mesmo assim, com a sua genialidade, ele conseguiu a pole position. Na largada, há um acidente gravíssimo entre 2 pilotos ali, do meio para o fim do pelotão. Chega a voar pneus, pedaços do carro para a torcida. E entra o safety car, a bandeira amarela, e entra o safety car. Fica algumas voltas, os pilotos aquecendo. E dá para ter a sensação de que o Ayrton faz muita força para aquecer o pneu com o volante, com a barra de direção. Ele faz muita força para o carro virar, aquecer o pneu, enfim. O safety car sai da pista. Os pilotos têm a largada, saem da pista, os pilotos voltam a acelerar. E na sexta volta, que acontece o acidente, chegando próximo a Tamburello, o carro estava mais de 300 km por hora, quase 300, se eu não estou enganado.
A câmera on-board do carro do Ayrton está filmando bem na hora que ele chega. E antes dele passar reto da curva em direção ao muro de concreto na Tamburello, se você colocar em câmera lenta, em slow motion, você consegue perceber que a cabeça do piloto do Ayrton vai para a esquerda em direção à curva e o movimento do seu corpo também, tentando virar o carro. Mas o equipamento, o carro da Williams, não acompanha. Ele tenta virar, mas o carro sai reto. Isso porque o Nelson Piquet deu a declaração dizendo que podia ser a pressão dos pneus que se perderam por causa que eles esfriaram com a volta do safety car, mas após as investigações foi constatado a quebra da barra de direção, que foi soldada porque o Ayrton não gostava do volante próximo, ele gostava do volante mais afastado, então colocaram-se uma luva na barra de direção e a direção foi mais esticada e a barra de direção soltou, a solda quebrou, então o volante ficou solto. O piloto não tinha o que fazer. Ele tentou virar, mas o carro ganhou vida própria. A única ação que ele poderia ter tomado e o que ele fez foi frear o veículo. Mas não tinha jeito. Ele freou, o carro abaixou a 220 km por hora, mas bateu violentamente no muro. E essa batida fez com que uma peça da barra de direção viesse em direção ao capacete do Ayrton. Só que ela não pegou no capacete, nem em cima nem embaixo. Ela entrou pela viseira. Isso atingiu a testa do Senna, fez com que sua cabeça fosse comprimida no Santo Antônio do carro. E então deu-se uma hemorragia cerebral e uma ampla fratura no crânio. Foi levado ao hospital. Na transmissão, o Galvão diz: ele está consciente, mas não é. O Senna dá uma mexida, se vocês virem, essa foi de novo. Ele dá uma mexida na cabeça, mas é porque não foi que ele estava consciente, foi que o dano cerebral foi massivo. A chance de vida dele era nula. Levaram ao hospital, né, foi todo feito o atendimento. Ele teve uma parada cardíaca no helicóptero, mas há indício que cerebral, lógico que ele estava batendo o coração, ele estava vivo, mas o cérebro do Ayrton, as respostas vitais já não existiam. Ele teve morte cerebral instantaneamente no acidente. Tanto que, em um documentário da Netflix, o médico especialista da Fórmula 1, que era ateu, né, o seu City Watkins, que já morreu, ele diz: nunca fui cristão, nunca tive religião, mas no momento que tirei o carro de Ayrton, o corpo do Ayrton, né, do carro, eu senti que a alma dele tinha partido. E foi o que aconteceu realmente. Ele morreu instantaneamente. Foi um acidente muito grave. Que hoje, passados muitos anos, eu não consigo ver aquela corrida novamente. Eu não consigo pegar para assistir, como muitos brasileiros não conseguem. Tanto que muitos deixaram de assistir a Fórmula 1. Mas o que eu penso é que, mesmo após essa tragédia que aconteceu com o nosso Ayrton, com o automobilismo brasileiro, devemos continuar apoiando, porque assim teremos novos pilotos. Assim teremos a vontade de assistir novamente para que o tema da vitória possa ecoar e que a gente possa ter novas vitórias. Então, esse vídeo foi tentando explicar um pouco para vocês o que aconteceu naquele dia tão nebuloso, aqueles 3 dias nebulosos da Fórmula 1, em que perdemos o Ayrton Senna, que perdemos o Roland Ratzenberger e quase perdemos o Rubinho Barrichello. Foi um fim de semana triste, mas temos que tocar para frente que o esporte continua, não é mesmo? Muito obrigado a todos.